Fala, educadores, pai, família educadora, sabeducas, como eu gosto de chamar todos os professores que educam aí com sabedoria. Então, estamos aqui para um tema muito polêmico. Eu coloquei aqui um tema e eu já vou começar por ele. Não ensine seu filho para entrar numa faculdade. E aí eu pergunto, por que esse tema polêmico, Alexandre? Você não acredita em faculdade? Você é negacionista? Você nunca fez faculdade, por isso que você está com raiva de faculdade? E eu posso dizer que não é nada disso. A ideia é o seguinte: se você é um pai com- que acredita em princípios cristãos, você pensa que educar seu filho apenas para ter sucesso e entrar numa faculdade é como se você estivesse utilizando apenas 10% do potencial do seu filho. Porque Deus nos chama para educar nossos filhos, para ensinar, e educação é um pouco diferente, né? Vamos pegar aqui um conceito, né? Ó, vou pôr aqui na tela. Não ensine seu filho para entrar numa faculdade, por quê? Vou até sair aqui de cena para que você possa ler. Educação é a preparação intelectual, emocional, espiritual e física de uma criança para a vida e eternidade. Então, você como pai, você tem que educar seu filho emocionalmente, espiritualmente, para a vida e eternidade. Não só para a vida, que no caso entraria talvez você focar em ele entrar numa boa faculdade, sim, você deve fazer isso. Focar em entrar numa boa faculdade, focar numa profissão que sirva a população, mas educar é formar também um grande cidadão, não só dessa vida, mas para a eternidade. Para isso você tem que educar de forma emocional, intelectual, não apenas só intelectual, não apenas só espiritual, não apenas só emocional, mas todo esse conjunto, tá? E essa dica aqui, ó, é da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então coloquei aqui na tela essa dica deles para você, sim, dar um pulo lá no site deles, conhecer um pouco mais, você que educa em casa. E a gente tem feito isso de uma forma diferente. Eu vou voltar um pouco o slide, porque a gente tem utilizado essa questão de utilizar o emocional, focado muito nessa parte emocional e espiritual. Porque a gente entende que tem pais que já educam, já levam para a escola, preferem levar numa escola e fazer depois essa parte espiritual, talvez emocional, não tenha tanto conhecimento assim, mas fazer essa espiritual em casa. Então, é o after schooling. É você fazer isso em casa. E tem famílias que a gente acredita que já está fazendo já há um tempo o homeschooling. E aí, parabéns por isso, essa iniciativa é demais. Então, o Biblio XP aqui tem bibliotemas que a gente quer levar de uma forma que unam o emocional e o espiritual. Essas duas formas em conjunto. A parte intelectual, a gente leva algumas temáticas, a gente não leva todas. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Então, mas antes de mostrar, eu quero falar um pouco mais dessa parte, né? De onde eu vim, para onde eu fui, o que eu como, o que eu bebo, como eu durmo, né? Sou pai da Liv da Esther, esposa da Daiane, e a minha formação sempre foi criar experiências, sempre foi criar games, sempre foi levar isso para escolas, sempre foi criar experiências diferenciadas. E o que me guiou sempre foi o pensamento que o meio é a mensagem do filósofo Marshall McLuhan, que ele diz que separar o entretenimento da educação, ele acredita que isso não tem diferença. E é o que está acontecendo. Nossos filhos estão sendo educados pelo entretenimento, sim ou não? Me responde. Se seu filho não está sendo educado porque ele joga, porque ele assiste, sim ou não? Com certeza é. E há mais de, acho que 30 anos, vou chutar baixo, tá? Marshall McLuhan já diziam isso, de forma profética ele já dizia isso. Olha só que interessante. E ele que cunhou o termo o meio e mensagem. Aqueles que conhecem a publicidade e propaganda sabem que tinha um tabloide chamado Meio e Mensagem, baseado nesse termo que o Marshall McLuhan cunhou. E o Pierluigi Piazzi, um grande cientista, neocientista que saudoso Pierluigi Piazzi, ele dizia que a gente aprende com experiências. E isso é registrado no nosso cérebro e a gente não esquece disso. Tenho certeza que você sabe o que aconteceu em 1994. Se você declara a minha idade, se você é da nossa idade aqui, sem falar a idade, em 1994 aconteceu coisas muito boas no Brasil e também muitas tristezas. Eu não vou falar aqui, mas você sabe o que aconteceu. Ganhamos a Copa e perdemos um grande ícone,
um grande ídolo brasileiro, né? Ayrton Senna. Olha como marca, tanto positivo como negativamente. E no próximo slide aqui, né, eu quero dizer, então, voltando, né? Voltando porque a gente não pode só ensinar nosso filho para entrar numa universidade, porque a gente tem que ensinar de forma, né, emocional e intelectual, né? Não adianta a gente só ensinar de uma forma. A gente tem que ensinar de duas formas. E hoje as crianças elas precisam disso. Elas estão carentes disso. Muitas vezes elas não sabem expressar suas emoções, tá? Isso entra o que a BNCC, a Base Comum Curricular, ela lista ali mais de 10 competências socioemocionais que você pode levar. E o Biblio XP tem levado isso de forma gamificada, de forma que a gente queira que a criança saia com output. Então, se você é uma família que educa em casa, se você é um pai, você pode utilizar as temáticas que a gente leva, tá? A gente leva com princípios cristãos. Uma delas foi baseada em Romanos 12:2, para que a gente a gente não vire forma desse mundo, né? Eu gosto de falar assim, a gente fez isso até com os adolescentes, mas que a gente se apegue, que a gente renove a nossa mente. E eu não vou demorar muito nesse vídeo, é muito interessante esse assunto, mas eu quero deixar aqui, ó, bem claro que existe uma janela de 0 a 14. É a janela 0 a 14. Eu gosto de dizer que é justo o nosso turno, a gente não pode perder essa oportunidade de evangelização dos pequenos. Essa janela diz que dos 4 aos 14 anos, e muitos dizem do 0 aos 14, né? A gente tem 85% de chance. 85% diz que eles vão do 0 ao 14 anos, ou dos 4, né? A partir dos 4, eles têm chance de se converter, né? Isso é a nossa chance. Após isso, o índice cai muito, tá? O índice cai muito. E aí que eu quero deixar um ganho de XP, um ganho de experiência para você. George Bernard diz no seu livro, transformando seu filho num campeão espiritual. Esse é o livro com a tradução em português, tá? Ele afirma que se uma pessoa não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador antes dos 15 anos, aí ele tem essa contagem um pouco diferente. Sua chance de se converter mais adiante é de apenas 6%. Então, educadores, pais, a gente tem uma janela até os 14 anos. E eu quero agora que você pense como é forte isso. E muitos pais estão querendo educar seus filhos apenas para entrar numa faculdade. Essa é a grande questão. E aí, o que a gente faz? A gente deixa totalmente a parte espiritual, né? E a parte emocional na mão das escolas, né? Na mão das escolas. E Agostinho de Hipona ele já dizia que o homem tem que focar é conhecer a si mesmo e conhecer a Deus, né? Você acha que uma escola hoje consegue fazer isso pelo aluno? Você acha que a escola ela se propõe até essa missão? Não dá tempo. O currículo da escola é um grande vilão. E aí, ó, acontece isso aqui, ó. Quando chega lá, 66% dos jovens abandonam a igreja. Porque a escola não foca espiritualmente do jovem. Ela não foca na espiritualidade dos jovens. E aí a gente tem a guerra de narrativas que derruba toda a narrativa que o pai não construiu do 0 a 14 anos, né? Derruba toda a narrativa que o pai não construiu. Então, eu vou progredir aqui, né? Para que não fique longo esse vídeo, mas tinha muita coisa legal para falar. Eu espero que a gente fale e você continue assistindo nossos vídeos. Passando de forma rápida, a gente tem tutores que a gente gosta de dizer que são os professores sabeducas. Eles são desde teólogos até coordenadoras pedagógicas, né? Maioria deles tem trabalho já na internet. O professor trabalha com games e obrigado, né? Obrigado. Uma geração nos espera, tem nossos contatos, mas antes eu queria te dizer, se você quer ter o kit, quer ganhar o kit que a gente utilizou sobre emoções, a gente utilizou no Setembro Amarelo. A gente tem ali um kit sempre baseado em cultura pop, então a gente usou Divertidamente. É um kit que é baseado, até os desenhos é parecido com o Divertidamente. Tem a caixa das emoções, a gente usou o flashcards com ele. Se você quer esse kit, vai ter um comentário fixado aqui, ó. Fala eu quero,
Fala eu quero no comentário não, clica no link do comentário fixado. Desculpa, eu tô aprendendo, né, sou de tecnologia, mas essa forma. Então clica no link do comentário fixado, você já vai para um grupo que vai te dar esse kit e alguns outros, desde o de Páscoa, a gente agora teve a pré-estreia de um filme, Jesus a Luz do Mundo, a gente vai criar um kit para ele. Então se você é família educadora, se você é pai educador e você fala: "Alexandre, você que trabalha com tecnologia, com entretenimento, com produção audiovisual, imagina os kits que a gente pode produzir aqui com o pessoal do Biblio XP que cria aulas inesquecíveis. A gente somos criadores de experiência e a gente pode ajudar muito a criar essas aulas inesquecíveis baseado em saúde emocional, cultura pop, tecnologia e skills do futuro. Tá bom? Muito obrigado. Eu te vejo no próximo vídeo. Não deixe de clicar, não deixe de compartilhar. Mande aí pro seu pai, mande aí para sua mãe, mande para os professores e educadores que você conhece. Um grande abraço, fique com Deus. Espero que você tenha entendido. Até mais.